Queridos amigos, estamos mais uma vez aqui para responder as várias perguntas que estão chegando até nós através da caixinha que está lá na Igreja Matriz. Primeira pergunta de hoje do Pergunte ao Padre. Se a gente não tem salvação sem os sacramentos, onde foram os que nasceram e morreram há milhões de anos antes da vinda de Cristo? E os crentes? Bom, a esta pergunta eu recordo aquilo que nós rezamos todo domingo no creio da missa. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, todos aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, antes de conhecerem a salvação por meio de Jesus Cristo, eles estavam na mansão dos mortos. E Cristo, pela sua morte e ressurreição, ele desce até a mansão dos mortos e ali ele anuncia a salvação aos justos. Portanto, aqueles que morreram antes de Cristo já foram salvos e podemos usar esta imagem, já foram levados por Jesus até o céu, até quando ele morreu e ressuscitou. Cristo já os salvou. E os crentes que não têm os sacramentos? Bom, o meio ordinário de salvação é a Igreja Católica, ou seja, na Igreja Católica estão todos os meios necessários para a nossa salvação. Significa que só a Igreja salva? Não, significa que a Igreja é o meio ordinário, é a via principal para a nossa salvação. No entanto, existem caminhos conhecidos somente pelo próprio Deus, em que a salvação é facilitada a todos aqueles que durante a vida, por ignorância ou por outro motivo, não souberam que a salvação estava na Igreja Católica e não conheceram Jesus. Portanto, a Igreja reconhece, isso está no Concílio Vaticano II, que o próprio fato de a pessoa buscar a verdade ou de fazer o bem, mas não ter tido acesso à Igreja e a Jesus Cristo, já é um motivo suficiente para ela ser salva. Claro que não é porque você está na Igreja Católica que necessariamente você vai ser salvo. Você pode ter todos os meios de salvação à sua disposição e mesmo assim não usufruí-los. Então, não basta estar na Igreja para ser salvo. É preciso utilizar-se dos meios de salvação que Nosso Senhor confiou à sua Igreja. Muitos padres dizem que não adianta missa de corpo presente de 7º dia e 30 dias. Então, por que missas pelas almas? Outros dizem que se deve rezar por eles. Qual o certo? O certo é o que a Igreja, nesses 2000 anos, sempre fez. A celebração da Eucaristia, ela é também em sufrágio da alma dos defuntos. Nós rezamos em cada missa pelos vivos e pelos falecidos. Se estes padres ou bispos que dizem que de nada servem as missas de corpo presente de 7º dia, 30 dias ou pelos defuntos estivessem certos, então a liturgia de 2000 anos da Igreja estaria errada. Nós precisaríamos tirar de todas as missas as orações que se referem aos mortos. Se você prestar atenção, em cada missa existe uma intercessão, um memento na oração eucarística em que nós rezamos pelos falecidos. Por quê? Nós não sabemos o destino final de quem morre. Pode ser que ele esteja no céu, então ele reza por nós, ao mesmo tempo que nós rezamos por ele. Pode ser que ele esteja no inferno, e daí as nossas orações de nada adiantarão para a salvação dele. E pode ser que ele esteja no purgatório. E então, sim, cada oração que nós fizermos, sobretudo a missa, que é a maior das orações, poderá sim auxiliá-lo na sua salvação. Então, a missa, a oração pelos defuntos é importante sim, e sempre é de grande proveito para os defuntos. Por isso que a Igreja, em 2000 anos, nunca deixou de rezar pelos vivos e pelos falecidos. Por que se confessar com o padre se até bispos disseram que a comunitária vale como a outra? Na comunitária vai todo mundo e comunga de alma limpa. Bom, todo mundo deveria ir na confissão individual, isso sim. A confissão comunitária pode ser muitas vezes uma desculpa para o padre não trabalhar.
a confissão comunitária ela é válida em alguns casos. Caso de perigo de morte, ou seja, imaginemos que o padre esteja no avião e o avião esteja caindo, então o padre tem a obrigação de dar absolvição para as pessoas. Bom, não vai dar tempo dele ouvir a confissão de todo mundo, então ele dá a absolvição geral. Esta é uma forma da confissão comunitária. E a segunda forma é quando existem muitas e muitas pessoas que querem se confessar e há poucos padres, isso levaria dias ou horas. Então, sim, nesses casos é prevista a confissão comunitária. Alguns bispos no Brasil e no mundo permitiram, por causa da pandemia, a confissão comunitária, uma vez que era quase que impossível que os padres ouvissem as confissões individuais por questões sanitárias. Mas a confissão comunitária, mesmo nesses casos, ela tem como requisito para sua validade que na próxima oportunidade, o quanto antes se tenha acesso, se possa buscar a confissão individual. A confissão individual é o único modo de termos a certeza de que nossos pecados foram absolvidos. No entanto, existe uma outra pergunta muito importante relacionada a esta. Se eu me confessar com um padre e me arrepender do pecado, peço perdão a Deus, sou perdoado? Se eu não me confessar com um padre e me arrepender do pecado, sou perdoado por Deus? Então, se não há a oportunidade de você confessar um pecado grave cometido ao padre o quanto antes, porque o padre está ocupado ou você não vai ver um padre tão cedo, enfim, por 1001 situações, você faça o ato de contrição. Ou seja, o ato de contrição que manifesta o seu arrependimento, a sua dor pelo pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, já é suficiente para receber o perdão de Deus. Mas apenas nessa circunstância, quando você não pode confessar-se, porque o padre não está, ou porque, enfim, por alguma circunstância, mas você faz o propósito de o quanto antes possível receber a confissão individual. Aí sim, você receberá como que um certificado de que o perdão foi recebido por Deus. Mas então é preciso fazer um ato de contrição, até mesmo quando a gente quer comungar na missa e a gente cometeu um pecado grave, não tem como se confessar antes da missa, então você faça o ato de contrição e o próprio ato de contrição já apaga o pecado, desde que você depois vá confessá-lo ao padre. A última pergunta: o uso de anticoncepcionais e DIU é pecado? Sim, é pecado. A Igreja recomenda e exorta todos os casais católicos que se casaram na Igreja a estarem abertos à vida, porque foi isso que eles prometeram no dia do matrimônio. É evidente que é preciso sim um planejamento familiar, mas cabe a Deus decidir quantos filhos ele vai enviar a um casal. É isso que eles prometeram no dia do casamento. Estais dispostos a acolher todos os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na lei de Cristo da Igreja? Então, o casal deve ter essa abertura de coração à vida que Deus enviar. Os métodos anticoncepcionais, alguns deles são abortivos, como o DIU, por isso que é um pecado gravíssimo recorrer a eles, e outros servem, obviamente, para evitar uma gravidez, né? Então, isso você está fechando-se a uma das finalidades do ato sexual de um casal, que é a abertura à vida, ou seja, a procriação além da união do casal. Então, o uso de métodos anticoncepcionais ele é condenado pela Igreja por este motivo. Você está fechando-se a uma das finalidades do ato sexual, que é a geração dos filhos, a geração da prole. Claro que isso certamente é muito difícil para os casais, isso exige o mínimo de abertura de coração e o mínimo de conversão para compreender esta beleza que é a abertura à vida. É claro que nós compreendemos sim que é um processo, é um caminho que os casais
são chamados a fazer, até o ponto de evitarem esses métodos que não são naturais e acolher a vida que Deus enviar. Por hoje só, agradecemos a todos aqueles que estão enviando suas perguntas. Continue a enviar, estaremos respondendo à medida do possível. Deus abençoe a tua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.